Corrêa, que é a nossa moradora da noite, já colaboradora antiga, já conhece a casa, o público é o nosso público de sempre. Fique à vontade. Boa noite a todos. Então, hoje a gente vai abordar esse tema, a lei da destruição, que é um tema bem oportuno, né? Nesse momento que a gente está vivendo, desde o ano passado, a gente tem procurado entender o que significa essa pandemia, né? Que é uma das situações que essa lei aborda, né? Que são os flagelos destruidores. Dentre essa lei da destruição é considerada uma lei um pouco assim controversa, né? Porque Deus criar uma lei que destrói, né? Parece que vai contra a bondade, a justiça, mas justamente, né, Deus é bondoso, justo e sábio, e Ele criou essa lei para estabelecer o bem. Simplesmente, né, com esse propósito de estabelecer o bem. Então, às vezes, ela pode ser mal compreendida, né, e por isso, então, a gente não entende o que seria essa lei de destruição. Então, nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, né, a lei da destruição é uma delas, ele inclui a destruição abusiva e necessária, os flagelos destruidores, os crimes, os assassinatos, a crueldade, o duelo e a pena de morte. Nós vamos ficar mais na questão da destruição necessária e abusiva e também vamos falar sobre os flagelos destruidores, certo? Então aqui algumas imagens, né, da pena de morte, dos crimes, das guerras, as catástrofes ambientais também, né, estão nesse capítulo, e aqui o que a gente está vivendo hoje em dia, né, essa pandemia aí que não deixa de ser então um flagelo destruidor. Então essa lei, ela não se refere a uma destruição, né? A gente precisa interpretar como transformação. E se refere à transitoriedade de tudo que é matéria. O que é destruído é o que é material. O espírito, como diz aqui, ele é intocável, né? O espírito nunca se destrói, mas sim o que é o corpo e a vida material. E aí, então, os itens, né, desse capítulo também fala das guerras, né, que eu não tinha comentado. Aqui as catástrofes ambientais, né, os terremotos, os tsunamis e os furacões. Então, na questão 728, Kardec pergunta aos espíritos: é da lei da natureza a destruição? Né? Será que é uma lei natural? E aí os espíritos respondem, né, que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. É um ciclo, né, da transformação. O que chamais de destruição não passa de transformação. E que tem por fim, então, a renovação e a melhoria dos seres vivos. E aí ele questiona, mas esse instinto de destruição, então, está dentro dos desígnios providenciais? Está dentro do plano de Deus, essa destruição? Ela, sim, porque é necessário esse instinto de destruição, principalmente em relação aos animais, né? Para se alimentarem, os seres vivos se destroem reciprocamente. E essa tem uma dupla finalidade, essa destruição, que é o equilíbrio, né, do sistema e a utilização dos despojos desse invólucro exterior. Então, tem uma situação que ocorreu na Austrália e que houve uma praga de coelhos e não havia um predador que comesse os coelhos. E isso se tornou uma praga, porque não tinha como destruir os coelhos. Né? Então, esse equilíbrio que é necessário, né? A necessidade dos seres vivos reciprocamente se destruírem, né? No sentido de manter esse equilíbrio do ecossistema. Mas o princípio inteligente, que é o espírito, isso é essencial e ele não se destrói, né? E se elabora nas metamorfoses diversas
dessas que passam. Então o espírito está sempre em transformação, mas nunca o espírito é destruído. Então a finalidade também dessa lei é chamar a atenção para o essencial. É um convite à reflexão quando sacrificamos o permanente pelo transitório. Então nós estamos sacrificando o que é permanente, o espírito, pelo material que é transitório. E aí nós precisamos desse puxão de volta, esse puxão de orelha, né? Essa chamada de atenção, que é para destruir a nossa distração com o mundo material e também a nossa acomodação para o progresso moral. Essa é a grande finalidade, né, de nós estarmos passando por essa situação de flagelo hoje em dia. É nos tirar da distração com o mundo material e da nossa acomodação com o progresso moral. Então, nós passarmos a focar no que é essencial, no espiritual, e também buscarmos evoluir, né, moralmente. E a impermanência, ela é estabelecida, né? Nós estamos aqui num estado de impermanência. Tudo acaba, né? Os vínculos humanos acabam, né? Embora os vínculos verdadeiros de afeto são permanentes, mas os vínculos humanos, hoje eu sou colega de uma pessoa no trabalho e daqui a pouco essa colega vai trabalhar em outro lugar ou eu mudo de cidade e aí esse vínculo se destrói, né? A posição social, né? No momento eu estou numa posição social mais elevada e de repente vem uma crise financeira e eu passo por uma condição social mais difícil, né? Mais precária. A saúde, né? A maior prova de permanência é a nossa saúde, né? Nós estamos aqui hoje saudáveis, mas a gente não sabe se amanhã a gente não vai adoecer, nem tanto de um Covid, mas qualquer outra doença pode acontecer. Porque o nosso corpo está aqui, ele é impermanente, o nosso corpo físico é impermanente, toda a matéria é impermanente. A beleza, o poder, a juventude. E aqui essas fotos mostram, né, as pessoas que são muito apegadas ao dinheiro, o sofrimento quando perde, porque não tem essa noção de que tudo acaba, né, da impermanência. Os vínculos, né, às vezes relacionamentos, casamentos que acabam e aí então mostra, né, a destruição de um vínculo, o poder, a juventude, né, tem pessoas que querem manter a juventude para sempre e isso não existe, né, porque o nosso corpo físico ele passa por vários ciclos, né, até nós atingirmos a velhice e depois a morte física, né. Então é importante a nossa postura de humildade diante dessa impermanência. A gente aceitar, ok, tudo é impermanente, tudo acaba, e da importância da gente se dedicar ao momento presente, né? Nos relacionamentos, por exemplo, a gente viver com entrega, com presença plena, né? Porque aí depois se a pessoa desencarna, a gente não tem aquela dor de arrependimento, eu devia ter me dedicado mais, eu deveria ter convivido mais, eu deveria ter dado mais atenção, né? Então a gente tem que ter essa noção de que tudo é impermanente. Esse bebezinho aqui, o ano que vem ele já está correndo aqui, então tem que aproveitar aqui, o ano que vem ele não vai querer colo mais, né? E assim os filhos, né, passam por várias destruições, que são as etapas, né? A gente tem um bebezinho, daqui a pouco a gente não tem mais um bebezinho, né? O adolescente se torna adulto, o jovem se torna já um idoso, e é isso. E a gente tem que ter a humildade de aceitar essa impermanência, essa transitoriedade e também confiar na regência de Deus do universo. Deus rege o universo. E se Ele é a inteligência suprema do universo, ok, estamos em ótimas mãos, né? Então confiar nisso. Aqui então, nesse livro de Leis Morais e Saúde Mental, o Dr. Sérgio Lopes interpreta a lei da destruição e ele mostra esse ciclo, né? A destruição
que leva à transformação e que, consequentemente, promove a evolução. A gente precisa da destruição para a transformação, para a nossa evolução. E esse é o objetivo, lá no início eu falei, né, de Deus ter criado essa lei da destruição. Ela vem para estabelecer algo de bom. E a saúde mental é quando nós temos essa flexibilidade diante dos acontecimentos da vida, né? Não nos desesperarmos numa situação como que nós estamos vivendo hoje, né? Não nos desesperarmos com as perdas, com as crises econômicas, com tudo que pode acontecer de perdas, porque tudo é impermanente. Nós temos essa flexibilidade. Tudo bem, aconteceu isso, e agora? O que eu vou fazer daqui para frente? Vamos lá, vamos ver o plano B, o que eu posso fazer de diferente, a reinvenção que falam tanto agora, né? Vamos reinventar. Eu vou me dedicar a alguma outra coisa, né? Se eu tinha um companheiro, uma companheira, enfim, alguém que eu cuidava e que acabou desencarnando, vamos achar outro sentido, né? Outros propósitos. Então, é da vida aprender a deixar o outro ir, né? Às vezes a pessoa termina um casamento, um relacionamento e fica sem chão, né? Mas aí é o momento da flexibilidade, né? Era ótimo, que pena, não deu certo, vamos lá, vamos seguir a vida, vou focar no meu trabalho, né? Daqui a pouco tem algum outro relacionamento, mas é importante esse desapego, né? No sentido de não se sentir dono, não ter posse, porque ninguém cresce efetivamente se não experimentar perdas, né? Isso diz o psiquiatra aqui. Então, através dessas perdas é que nós vamos, então, evoluir, porque daí nos desperta muitas coisas, né? A consciência e acumular objetos, colecionar rancores, apego às pessoas e emoções negativas, tudo isso pode levar a uma doença, né? Então, nós não podemos ter esse apego exagerado a objetos, a coisas, a mágoas também, né? Porque senão nós vamos adoecer. E também ele comenta aqui sobre destruir o homem velho, né? Essa lei de destruição é destruir o homem velho. O homem velho são aqueles atavismos, né? Aquelas crenças já limitadoras, né? Crenças limitantes que faz com que a gente tenha preconceitos ainda, faz com que a gente perpetue determinados defeitos que a gente precisa corrigir, precisa evoluir. Então é muito importante destruir o homem velho, que é isso, é o que já não serve mais, né? Já não cabe mais, nós estamos, a humanidade está evoluindo. Felizmente a gente está vendo os preconceitos sendo derrubados, sendo abolidos, né? Isso é uma evolução, isso é uma destruição desse homem velho, dessa cultura antiga, né? Que tinha mais preconceitos em relação a várias coisas, em relação a raças, gêneros, essas coisas assim. Então, como eu falei, os ciclos da vida são ciclos de destruição, né? O bebê que estava na barriga, sai da barriga, vira um bebezinho. Depois ele cresce, né? Aí a gente se torna adulto, envelhece e desencarna. Então, tudo isso faz parte da lei da destruição, que nada mais é do que uma transformação que a gente vai passando pelos ciclos da vida. E aí, a pergunta de Kardec: mas se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Então seria um paradoxo, né? Deus criou a lei da conservação e ao mesmo tempo uma lei que destrói, uma que conserva e outra que destrói. Mas é a sabedoria de Deus para justamente haver um equilíbrio. Se ele criasse só uma lei de conservação, poderia acontecer que nem na Austrália, né? Coelho para tudo que é lado, né? Não haveria um equilíbrio do sistema, né? Imagine a população, e aí é uma superpopulação, porque só ia nascer crianças. Só nascer e ninguém ia desencarnar. Então o mundo teria uma explosão demográfica, né? Então é importante esse equilíbrio, a conservação, né? A preservação da vida, a gente cuidar da própria vida. Não podemos antecipar essa destruição, né?
antecipada impede o desenvolvimento do princípio inteligente, que é o espírito, né? Então, nós fizemos um programa reencarnatório para viver 70 anos, para cumprir o nosso programa reencarnatório e nos desenvolver nessa reencarnação. Aí a gente tem um estilo de vida muito desregrado e aos 50 anos infarta porque fumou, ou tem um problema hepático porque bebeu demais, ou porque corre demais na estrada e sofre um acidente e interrompe, antecipa a destruição. Então isso não é o que Deus criou, não está de acordo com a lei de destruição, porque aí é uma antecipação. Então, por que os meios da conservação ao lado dos agentes de destruição? Justamente, então, o remédio ao lado do mal, né? A conservação é o remédio ao lado da destruição, que seria o mal. É o equilíbrio entre destruição e conservação. Então, o que seria destruição abusiva? Né? Aí, essa destruição abusiva, ela já não é a necessária. A necessária, ok, está dentro da lei de Deus. A abusiva já está fora disso, porque já está, o nome diz, é um abuso. Né? Ela vai além da estrita necessidade. A pessoa comete exageros, comete excessos em relação à alimentação, aos vícios, né? Excesso de velocidade. No livro do André Luiz, né? Eu não sei se vocês viram, leram o livro, ele se surpreende porque ele chega no plano espiritual e ele é considerado um suicida. Mas ele desencarnou por uma doença intestinal, que ele fez uma cirurgia e acabou desencarnando. Então ele não entende. É que é aquele suicídio inconsciente, né? A pessoa tem um estilo de vida muito desregrado e aí ela antecipa o seu desencarne, né? Então ele provavelmente teve essa doença intestinal em função dos excessos que ele cometia, né? De alimentação, de bebida, de cigarro, e ele desenvolveu uma doença que o fez desencarnar antes do que ele precisava, do previsto para ele, certo? Então é muito importante a gente saber essa distinção entre destruição necessária, que faz parte dessa lei, para transformação e para estabelecer o bem, e da abusiva, que é o contrário, né? Promove uma destruição antecipada de tudo, inclusive do nosso planeta. Né? Então, Chico Xavier diz, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Os excessos, né, do homem, da ganância, que faz com que haja muita poluição atmosférica, que haja acúmulos de lixo, e que ocorra alterações climáticas que promovem secas, enchentes, incêndios, tudo isso por conta do descuido com o meio ambiente, o descuido com o planeta, né, por ambição, muitas vezes pela ambição. O André Trigueiro, jornalista, que trabalha muito com essa questão da ecologia, muito preocupado com a sustentabilidade, teve um congresso em Gramado. Em 2013 ele falou sobre o evangelho da sustentabilidade. Né? Então, essas condições hostis ambientais, jamais vistas, prejudicam a evolução espiritual. Então, nós estamos em condições ambientais jamais vistas. Veja que nós estamos aqui com 5 graus e na Europa está 50 graus. Isso é aquecimento global. É a imprevidência do homem que está comprometendo a nossa sustentabilidade. Então, nós estamos vivendo condições hostis ambientais e isso prejudica a nossa evolução espiritual. E nós vivemos uma crise ética, então há uma falência do ecossistema. E o que acontece fora reflete dentro de cada um de nós. Por isso que não há a questão ambiental prejudica a evolução moral. Porque o que acontece fora afeta o nosso íntimo também. Então, saúde, longevidade, alegria e paz em um mundo destroçado, será que é possível? Então é urgente a gente se preocupar com a nossa casa, que é o planeta Terra. Como é que a gente vai viver bem numa casa destruída? Né? E a grande
escola, né? A nossa grande escola da vida é o planeta Terra. Como é que a gente vai aprender se a nossa escola está sendo destruída? Aí entra a grande questão, é que nós estamos vivendo dentro do lixo, né? Então a gente precisa começar, né? Já estamos muito atrasados em relação a isso, porque não existe jogar lixo lá fora, né? Nós vivemos dentro de um planeta e se jogar lixo lá fora é jogar lixo dentro do próprio planeta Terra. É importantíssimo a gente se preocupar com isso, né? Com o consumo, como nós estamos descartando o nosso lixo, o quanto nós estamos produzindo de lixo e o quanto a gente poderia reduzir isso. Então a gente precisa buscar conhecimento a respeito disso, porque isso é muito sério e compromete a nossa evolução espiritual. E promove, então, uma destruição antecipada do planeta. Então a espiritualidade significa conexão com a natureza, né? O encantamento com a natureza. Então é também o cuidado com ela, né? Porque se nós não cuidarmos, nós não vamos ter árvores, nós não vamos ter rios, né? Nós não vamos ter essa natureza maravilhosa para nos encantar. E isso implica também o consumo consciente, né? Porque se algum produto nosso que a gente adquire, um celular, onde eu vou descartar isso? Um sapato, vocês têm noção do estrago que faz um sapato no lixo? Essa indústria têxtil, os tecidos, roupas, levam centenas de anos, roupa sintética principalmente, centenas de anos para serem absorvidas pelo solo, enfim. Então é um impacto absurdo. A segunda maior poluente do planeta é a indústria têxtil. Será que a gente precisa de tanta roupa assim? Porque quanto mais a gente compra, mais a gente estimula a produção, né? E aí, que produção é essa? É a produção de trabalho escravo, de criança, de refugiados que vêm para cá e tem que trabalhar uma carga horária altíssima, com um salário muito baixo, sem as mínimas condições. Então a gente tem que saber onde está sendo produzida essa roupa que a gente compra, quem produz e a que sacrifício produz, às vezes, né? Será que a respeito aos direitos ambientais? Será que essa fábrica, onde é que ela descarta os restos de tecido das roupas que ela produz? Muitas vezes ela incinera, e isso vai para o ar, ou ela coloca nos aterros, nos lixões, e isso vai comprometer o lençol freático, compromete o solo, causa aquecimento global pelos gases de efeito estufa. Então vejam que é muito sério, todo mundo precisa saber disso e se envolver para melhorar, para resolver essa situação. Os direitos sociais, então, das condições de trabalho, e os direitos humanos. Aqui eu vou fazer um pouquinho de propaganda, estou falando disso porque eu trabalho num brechó lá do Lar Joaquina, e eu vejo, porque a gente recebe muitas doações que são lixo, que eu não tenho, aqui não tem como vender na loja, a roupa está tão destruída, o sapato, esse couro sintético que se desmancha todo, né? E a gente não tem onde descartar isso. A reciclagem disso é praticamente impossível, porque é caríssimo e não vale a pena reciclar. Então vai para os lixões, vai para os aterros. Então qual é a dica? Comprar menos, comprar coisas que tenham melhor qualidade, que duram mais, porque comprar roupas ou sapatos de baixa qualidade é um investimento ruim, porque é garantia de que isso logo vai para o lixo. Então não vale a pena. Às vezes a pessoa quer comprar muitas roupas, compra 5 peças, mas às vezes ela compraria uma só com esse valor, mas essa roupa duraria mais, ela poderia doar depois e não iria para o lixo. Então a gente tem que começar a pensar sobre isso. Cuidar das roupas e calçados para que quando não usar mais, possa doar para alguém utilizar. Então a gente não deixar a roupa estragar tanto a ponto de não poder doar. Isso é o cuidado do lavar, do guardar. Às vezes até em casa as crianças ensinar a ganhar um brinquedo novo, brincar o tempo que ela quiser, e quando ela enjoa do brinquedo, o brinquedo não está quebrado. Porque ela cuida, ela aprende desde pequenininha que aquele brinquedo
porque no dia pode ser útil por uma outra criança, pode ser aproveitado por uma criança, pode ser reutilizado. E isso é caridade, né? Reutilizar é caridade com o meio ambiente, com o planeta. Aqui eu já falei sobre a indústria têxtil, né? Toneladas de resíduos descartados em lixões e aterros, com esse impacto ambiental muito significativo e negativo. E aí, então, a questão 730 trata a respeito da morte, né? Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta vida, sendo, pois, mais de desejar do que temer, porque o homem instintivamente tem horror, né? E a morte sempre é um motivo de apreensão. Né? A gente, a morte é uma libertação, a morte a gente não precisa do corpo, a gente nem precisa de carro, a gente transporta livremente, porque o nosso espírito não tem matéria, então não tem peso da matéria, a gente não precisa se preocupar em comer, em vestir, é tudo mais fácil na vida espiritual, né? Mas mesmo assim a gente não quer, né? A gente tem essa apreensão, esse horror à morte. Por que isso? Isso é um instinto de conservação, na verdade, né? A lei da conservação. E aí o homem deve sempre procurar prolongar a sua vida. Não tem nada de errado com isso, mesmo os espíritas, sabendo que somos imortais e que a vida espiritual pode ser melhor do que aqui, mas não quer dizer que com isso a gente vai acabar com a vida aqui para poder aproveitar a outra que é melhor. Nada disso, a gente precisa prolongar a nossa vida aqui para conseguir cumprir a nossa tarefa. Aquilo que eu comentei do programa reencarnatório, que está lá estabelecido para viver 80, 90 anos, e aos 60 a gente já interrompe porque não prolongou a vida, não cuidou da vida física para que ela durasse esses 80, 90 anos. E tal, esse motivo que Deus nos deu, esse instinto de conservação, que nos sustenta nas provas, senão nós nos entregaríamos ao desânimo. Né? Então, no menor frustração, a gente já queria, vou acabar com a vida, estou desanimado, né? Então, mas é que a gente tem instinto de conservação, e aí a gente não tem coragem, né? A gente tem esse amor à vida, né? Pelo instinto de conservação. É uma voz íntima que nos induz a repelir a morte, porque nos diz que ainda podemos realizar algum progresso aqui, né? E isso é muito interessante para os idosos, né? Porque muitos idosos acham que estão no fim da vida, e não está no fim da vida, porque a vida não acaba, né? Então, aos 80, aos 90 anos, eles ainda estão aqui para realizar algum progresso. Enquanto a gente está aqui, a gente está aqui para aprender. Não interessa se a gente tem 30 ou 90 anos, todos ainda temos esse tempo para o nosso aprendizado. Então, a Joana de Ângeles diz que há, com a morte orgânica, uma desagregação das moléculas, mas que prosseguem em transformação e que não há aniquilamento da vida, não há destruição da vida. Teus amores não se acabaram, transferiram-se de habitat e prosseguem vivendo. Né? Então, é uma viagem para o outro plano da vida e lá seguem vivendo, né? E um dia provavelmente poderá acontecer um reencontro aí. Será que essa lei de destruição é idêntica em todos os mundos? E os espíritos explicam que não, que essa lei ela é proporcional ao adiantamento dos mundos. Quanto menos material o mundo, menos ele precisa da destruição, porque nem tem matéria para destruir, né? Então, essa lei da destruição, ela está, como eu disse, ela se refere à matéria. Então, quanto mais evoluído, menos materializado o mundo, menos necessidade de destruição. E entre os homens existirá sempre a necessidade de destruição, né? Essas guerras, esses flagelos, todas essas dificuldades, as lutas, os duelos, né? Os assassinatos. E aí diz assim, que essa necessidade se enfraquece à medida que o espírito perde a matéria, como eu falei. Né? Então, o horror à destruição, né, cresce com o desenvolvimento intelectual e moral.
Então, quando o homem aprende a ver o outro como irmão, passa a ser desnecessária essa lei da destruição, porque ele se tornou evoluído espiritualmente. E aí, em relação aos animais, em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado em relação à destruição dos animais? Isso é muito importante, né, a gente falar sobre isso. A resposta dos espíritos é que tal direito se acha regulada pela necessidade de prover sustento e segurança. O abuso jamais constitui direito. Então, a destruição de animais só se justifica por questões de sustento e de segurança. E que pensar, então, quando a destruição ultrapassa esses limites da necessidade e da segurança, né, do sustento e da segurança? Aí é o predomínio da selvageria sobre a natureza espiritual. Né? Ainda é uma atitude muito primitiva de homem selvagem quando ele destrói animais por outros motivos que não sejam o seu sustento ou a sua segurança. Então, a violação é uma violação da lei de Deus. E o homem dotado do livre-arbítrio, se ele destrói sem necessidade, ele cede aos maus instintos e terá que prestar contas do abuso da sua liberdade, desse livre-arbítrio, né? E aqui umas ilustrações, né? A matança, a caça aos elefantes para retirar o marfim, para fazer peças de decoração. Vejam, se isso é uma necessidade, né? Não é justificativa, porque não é para o sustento e também não é para a segurança. Os rodeios, né? Esses locais em que os animais são muito maltratados, até os cavalinhos que puxam aí as carrocinhas, né? Será que eles são bem alimentados? Será que eles são bem abrigados? Será que eles não têm tempo para descansar? Como é que essa condição, né? Hoje em dia a gente já vê a possibilidade de outro tipo de transporte que não seja através de animais. Também os animais que servem de cobaias, né? E às vezes recebem substâncias químicas que podem fazer muito mal e que causam a morte do bichinho. Animais que ficam aprisionados de uma forma também muito cruel, né? Aqui em confinamento para engorde, para que eles possam ser comercializados em grande escala, né? Então aí, em relação ao consumo da carne, não vou entrar em detalhes, mas a gente diminuísse o consumo da carne, a gente já está ajudando um pouco isso aqui, né? Porque quanto mais as pessoas consomem, mais rápido eles querem produzir, e aí eles usam esse tipo de tratamento com os animais, de confinamento, né? Um tratamento muito cruel. E sem falar na caça esportiva, que é uma justificativa absurda, né? Nem é uma justificativa, né? Aí realmente é um abuso, é uma destruição abusiva dos animais, e isso traz, né, uma consequência, né, para esse espírito que comete esse tipo de crueldade. Aqui também os frangoríficos, né? Então é muito consumo, leva a uma produção em larga escala e um tratamento aos animais de forma cruel, né? Quem sabe se reduzir isso. Aí tem um texto muito interessante no livro do Neo Lúcio, chamado A Conta da Vida. Tinha um jovem que ia completar 21 anos, e a mãe dele estava muito triste porque ele era preguiçoso. Ele não trabalhava, ele não estudava, não queria nada com a vida. E aí a mãe dele estava muito triste, ela rezou muito por ele, porque ele ia fazer 21 anos, para que ele despertasse, né? Naquela noite do aniversário, ele teve um sonho. E ele sonhou que chegou para ele um espírito de luz, um espírito superior, e veio conversar com ele e apresentou para ele a conta da vida. Que nos 21 anos de existência dele, ele tinha consumido 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros, 20.000 peixes, 60.000
vale essa devastação, né? E aí, que parcela de trabalho devolveremos? Como é que a gente vai pagar essa conta, né? Sendo pelo menos úteis, né? Fazendo algo de bom que justifique a gente gastar tanto assim, devastar os seres vivos. E aí, a partir desse sonho, no dia seguinte, ele acordou muito assustado e realmente ele teve uma mudança de atitude quando ele se deu conta de que ele estava consumindo e não estava devolvendo nada como retribuição a tudo isso. Então, nós precisamos retribuir todo esse nosso consumo do que a gente tem da natureza, né? E aí existe é importante uma consciência mais ampliada, né? Para que a gente não entre em situações de tanta incoerência, né? Vejam só um sanduíche desse tamanho e do outro lado crianças assim raquíticas, passando fome, né? Um cãozinho em casa recebendo tratamento quase de uma criança, de um humano, né? E um outro na rua não tem uma água para tomar. Então a gente começar a pensar, desenvolver, ampliar nossa consciência para que não haja esses extremos, né? Tão absurdos aí, esses contrastes tão absurdos, esses paradoxos, né? Às vezes um cuidado excessivo com animais e desprezo ao próximo, né? Tantas pessoas que têm um bichinho de estimação, nada contra, né? Eu acho bom, é muito bom para a pessoa ter uma companhia, enfim, mas que isso não tome totalmente o envolvimento dela na sua encarnação e ela deixe de olhar para o resto, né? De se importar com as pessoas que estão em necessidade, né? E que ela poderia contribuir também. No livro do André Luiz, Missionários da Luz, diz assim: devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados mais experientes e esclarecidos para uma nova era, em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Sem amor para com os nossos inferiores, como podemos aguardar a proteção dos superiores? Né? Então, assim como a gente espera esse amparo dos nossos superiores, nós precisamos amparar os nossos inferiores. E essa nova era, né, da gente procurar se alimentar mais do solo, né, e tratar os animais com mais respeito, educação e entendimento. Isso tudo é uma transição, né? Não é de um dia para o outro, mas a gente precisa já começar a pensar a respeito. E os flagelos destruidores aí? Então, são as catástrofes ambientais, como eu falei, né? Aqui, ó, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Por que Deus causa, né, esses tsunamis que em poucas horas destrói completamente regiões, né? Ondas de 30 metros de altura que se prolongam por 200 quilômetros e destrói tudo, como aconteceu na Tailândia. Né? A finalidade, olha, para fazê-la progredir mais depressa. Esse é o objetivo. Para que haja uma melhor ordem das coisas, para que se realize em alguns anos o que levaria séculos. Então, nesses flagelos, há uma aceleração do progresso, que levaria que levaria séculos, em anos se promove esse progresso, essa evolução. Tem essa frase do Jung que diz, né, que em toda desordem existe uma ordem secreta, existe uma ordem diante do aparente caos. Então, às vezes a gente está numa situação de caos, e a gente tem que pensar, mas tem uma ordem, tem um propósito para isso. E o propósito, como a gente viu, é esse progresso, né? Mas Deus não teria outros meios de promover o progresso conosco, teria que ser assim, de forma tão dura, né? Tão sofrida. E sim, né? Ele tem outros meios e emprega todos os dias, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Então nós
não precisamos de flagelos, de grandes catástrofes, de doenças, de sofrimento. Basta a gente agir no bem, né? Então a gente consegue, com esse conhecimento, evoluir. Mas o homem, muitas vezes, ele não se aproveita desses meios, ele ainda precisa ser castigado, né? Eu não gosto dessa palavra, mas ele precisa ser provocado no seu orgulho e que faça sentir a sua fraqueza, né? Às vezes um homem é tão orgulhoso que ele acha que ele é onipotente, ele que é Deus, né? Ele que pode tudo. E aí, de repente, vem como se fosse uma rasteira, né? Para se colocar num lugar, né? Para se dar conta que somos frágeis, que somos falíveis ainda, que somos ainda, estamos num processo de evolução. E aí ele pergunta, mas nesses flagelos não sucumbe assim o homem de bem, assim como o perverso? E será justo isso? Né? Então a gente às vezes viu alguém desencarnar agora na pandemia, mas era uma pessoa tão boa, maravilhosa, como assim? Né? E aí o perverso e o bom na mesma, parece que estão na mesma balança, né? A resposta dos espíritos é que tudo se refere ao corpo, à matéria. Então aí não existe o mal, né? Porque é a destruição física, né? A vida do corpo, bem pouca coisa é, dizem os espíritos. Eles falam que é um vestimento, na verdade é um uniforme que a gente usa, né? Tanto que eles dizem assim, ó, grandes calamidades é como um exército durante a guerra. O general, ele não está preocupado se o uniforme está rasgado, se está, enfim, estragado. Ele se preocupa com o soldado. Então, o uniforme é o corpo. Né? Então, se o nosso corpo se destruiu na guerra, na pandemia, ou seja, o espírito não. Né? Então, Deus está preocupado com o nosso espírito. O que acontece com o nosso espírito? E nada são os sofrimentos de alguns dias ou meses de que tanto te queixares. Representam um ensino que servirá no futuro. Né? Diante da eternidade, o que são 2 anos de pandemia, 1 ano e meio que a gente está passando aí? Diante da eternidade é um ponto. Então não há por que nós nos desesperarmos. Nós precisamos nos cuidar, fazer tudo o que precisa, mas sem desespero. Porque a humanidade já passou por muitas situações assim, e nós estávamos lá nas vidas passadas, e a gente tem que entender que isso é necessário para o progresso da humanidade. Tem essa finalidade. Então aqui esses flagelos, né, são provas morais também. Né? São importantes provas morais, segundo os espíritos. Eles são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência. Eles mudam as condições de uma região, então através da inteligência o homem é capaz de mudar a situação. Por exemplo, em lugares que tem terremotos, os engenheiros hoje em dia constroem prédios que não se abalam mais com terremotos. E isso por conta da inteligência do homem, né? E também aí entra a questão do amor ao próximo, né? Esses profissionais estão ali trabalhando, querendo ajudar, querendo proteger as pessoas com essas mudanças, né? Mas o bem que deles resulta, só gerações vindouras experimentam. Então, às vezes, é a longo prazo que acontece. Aqui são fotos do Japão, que houve toda aquela destruição e agora está tudo bonitinho lá. Provavelmente são os netos dos que desencarnaram lá que estão desfrutando agora dessa nova condição ali melhor. Né? Mas tudo é progresso. E aí então as provas morais, né? São provas morais porque dão ocasião de exercitar a inteligência, de demonstrar paciência e resignação diante da vontade de Deus. Nós estamos aqui, não aguento mais, não poder mais abraçar ninguém, não poder viajar, não poder visitar, não poder fazer uma festinha de aniversário, não aguento mais, não aguento mais. É paciência e resignação. Isso vai durar o tempo que precisa durar, porque a gente tem que confiar que estamos sob a regência de uma inteligência suprema.
capacidade da inteligência, vejam só essas vacinas, a rapidez com que foram criadas, desenvolvidas, né? Também oferece o ensejo de manifestar sentimentos de abnegação. O que é a abnegação desses profissionais da saúde, gente? Né? Então, durante todo esse período, eles estão lá abnegados, prestando todos os cuidados, abrindo mão da sua vida pessoal. Isso é uma abnegação. O desinteresse e também de amor ao próximo. Né? Eles não têm interesse nenhum, eles não estão ganhando R$1 a mais trabalhando como eles estão trabalhando agora na pandemia. Né? Pesquisadores nos laboratórios, ninguém está ganhando mais para isso. Mas estão lá se dedicando e por amor ao próximo. Claro que se não for dominado pelo egoísmo. A gente está vendo também que existem ainda algumas coisas não tão boas acontecendo aí, mas é em função do egoísmo, do interesse pessoal, em detrimento do interesse coletivo, infelizmente, porque somos ainda muito imperfeitos. E é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem. Então o homem vai reclamar disso? Não, porque não é porque é como entendem, né? Como a gente entende esses flagelos. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Né? Essa própria pandemia tem muita relação com a questão ambiental, a gente sabe. Né? Onde não tem árvore, na minha rua mesmo tinha uma árvore linda, cortaram, está cheio de morcego nas minhas janelas. Está cheio de morcego nas minhas janelas. Os morcegos estavam nas árvores, agora eles não têm de ir, eles vão para os ar-condicionados. Então, é a imprevidência do homem que leva a esses flagelos aí. E à medida que ele adquire conhecimentos, experiência, ele pode prevenir se sabe pesquisar as causas. Né? Então, como no caso dos terremotos, eles já conseguem prevenir a destruição com obras, né? E aí as vacinas também. Mas tem uma frase do livro A Cabana, do filme A Cabana, que diz assim: Deus faz coisas incríveis diante de tragédias indescritíveis, mas Ele não orquestra as tragédias. Então, diante das tragédias, Ele faz ainda com que ocorram coisas muito boas, mas não é Ele que provoca essas tragédias. As tragédias é por imprevidência do homem, pela nossa ainda imperfeição, pelo nosso nível evolutivo ainda muito inferior. Então, alguns males são decretos da providência, né? Então é necessário, e o homem não pode se opor, mas se submeter à vontade de Deus, né? Com resignação. Mas esses mesmos males, às vezes, se agravam pela negligência, né? Então, se nessa pandemia a gente não segue os cuidados, somos negligentes com as orientações sanitárias, aí a gente está agravando o mal. Né? E não vai terminar nunca a pandemia. A gente sabe que se todo mundo não se vacinar, a pandemia não acaba. E tem muita gente que não quer vacinar. Então, é a negligência que faz com que os males se agravem. Em relação aos flagelos, né? Cada um recebe em menor ou maior grau a parte que lhe cabe. Né? Então, dizia assim, ó, estamos no mesmo tempestade, mas não no mesmo barco. Né? Então, nesse momento, tem pessoas com muitas necessidades financeiras, por exemplo. Né? E aí é essa questão que ele diz, que cada um recebe em menor ou maior grau. E aí entra a solidariedade, a importância da solidariedade, também o respeito em relação aos outros, né? Tomando os devidos cuidados. Vou passar mais rapidinho aqui. Então, para o materialista, esses flagelos são calamidades sem compensação. Os materialistas entendem que isso é uma calamidade, que não tem nenhuma vantagem, não tem uma compensação, sem resultado útil, porque, segundo eles, aniquilam os seres definitivamente. Mas, para quem sabe que a morte só destrói o envoltório, os flagelos não têm as mesmas consequências e também não causam o menor susto. Né? Então a gente consegue entender um pouco melhor o que está acontecendo
noção de que isso é uma veste, é transitório e que o espírito é imortal. Então compreende o objetivo dos flagelos, sabe que os homens não perdem. Ó, isso é muito importante. Ó, os homens não perdem mais por morrer em conjunto do que morrer isoladamente, já que de uma maneira ou outra é preciso chegar a isso. Então essas mortes coletivas é a mesma coisa, uma pessoa morrer junto com muitas outras, ou ela morrer num determinado dia quando ninguém morreu naquele dia. Não tem diferença isso, né? E também há um melhoramento após as grandes calamidades que dizimaram as populações. Isso aí também está no livro dos Espíritos, que existe esse melhoramento, né? Todas as épocas da história, essas grandes crises se seguiram eras de progresso. E o homem tem encontrado, então, na ciência, meio de impedir muitos desastres. Então, olha como o Espiritismo anda lado a lado com a ciência. No livro dos Espíritos está escrito isso, e isso é tão atual, né? O homem tem encontrado na ciência os meios de impedir os desastres. E ele pode fazer muito pelo bem-estar, aproveitando da inteligência aliada ao sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes. E por fim, eu recomendo muito que vocês leiam o capítulo 18 da Gênese, que o título é São Chegados os Tempos. Parece que ele está falando do que a gente está vivendo agora, né? É impressionante, assim como ele é atual, esse capítulo que foi escrito lá no século passado. Então, todos sabem quanto ainda deixa a desejar a atual ordem das coisas, né? A gente olha para o mundo e acha que é um caos, nós ainda estamos muito longe. Parece que a humanidade anda a passo de formiga, né? O bem-estar somente pode se achar no desenvolvimento moral. Ainda houve muito desenvolvimento intelectual, mas o desenvolvimento moral ainda não acompanhou na mesma velocidade. Mas nenhuma mudança tão radical, do ponto de vista moral, inevitavelmente há lutas de ideias. É isso que a gente vê hoje, né? Lutas de ideias. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as coisas da humanidade, né? Então, nós não temos tantas guerras como acontecia antigamente, né? Tantos esses catástrofes ambientais, mas as coisas da humanidade é que estão sacudindo o planeta, né? Essas ideias, enfim, esses grupos de ideias. E quando a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que estão chegados os tempos marcados por Deus. E aí é da natureza esse movimento progressivo da humanidade. Então nós estamos nesse momento, são chegados os tempos de subir um degrau no progresso da humanidade. Mas Deus nunca nos abandona, Ele sabe das dificuldades que nós temos de progredir, de passar, de subir esses degraus, avançar nesses degraus. Então, Ele é força inteligente, permanente, que mantém a harmonia em tudo. Então, Deus permanentemente está mantendo a harmonia em tudo. E Ele vela incessantemente pela execução das suas leis. Ele está sempre no comando para que as suas leis, principalmente a lei do amor, seja executada e cumprida. Então a gente tem que realmente orar no fundo do coração, dizendo: seja feita a vossa sábia e amorosa vontade, né? Porque nós confiamos na inteligência suprema do universo. Bom, muito obrigada pela atenção e espero que vocês tenham ficado assim interessados e curiosos para ler mais sobre essa lei da destruição e esse capítulo da Gênesis, capítulo 18.